Primeiro, abrimos o Google Earth, buscamos os Estados Unidos e vamos até a Califórnia. Seguimos em frente, continuamos até chegar àquele carro azul alto. Agora mesmo, ele passou na frente de um formigueiro, que tem o tamanho dos Estados Unidos. Sim, bem aqui embaixo da estrada, no lugar onde estou parado. Milhões de formigas correm pela sua base. Agora vou me afastar para mostrar o tamanho completo do formigueiro no mapa. Aqui está. De San Diego até São Francisco, até o século XX, não havia uma única formiga argentina nos Estados Unidos. Agora há bilhões delas, e a supercolônia mais extensa se estende por mais de 800 quilômetros. E essa é apenas a versão americana. Na Europa, a colônia é ainda maior, 6.000 quilômetros do norte da Itália, passando pelo sul da França até a costa atlântica da Espanha. Esses bastardos conquistaram tudo isso do zero em apenas 100 anos. Por que bastardos? Olha, aqui estão os irmãos deles. As formigas vermelhas neste vídeo causam um incêndio em uma casa porque roeram os fios. Também matam vacas nas fazendas. Aqui está uma foto de como elas comem os olhos. As formigas começaram a fazer muitas outras coisas horríveis. Acho que todo mundo entendeu bem a essência do problema. Claro, as pessoas tentaram exterminar as formigas de mil maneiras e sim, não adiantou nada. E então, esse homem teve uma ideia para tentar impedir o apocalipse que se aproximava? Vamos dar uma olhada nessa formiga em particular. A formiga parece igual às outras, mas se comporta de maneira estranha. Ela não sai do formigueiro, não procura comida, não ajuda a combate a colônia, não faz absolutamente nada. E tudo isso porque seu corpo já não lhe pertence. Dentro dela, há um parasita que a está comendo por dentro. Depois de algumas semanas, a formiga finalmente deixa o formigueiro, mas apenas para se afastar das outras. Em algum momento, sua cabeça cai e dela sai uma mosca. Ela é minúscula, mede apenas alguns milímetros de comprimento. É apenas um pontinho, mesmo sobre o corpo de uma formiga. E, mesmo assim, é um dos inimigos mais temíveis que uma colônia de formigas pode encontrar. E nesse momento, o homem entende como todos esses formigueiros gigantes podem ser destruídos junto com seus habitantes. É uma mosca minúscula. Seu tamanho é aproximadamente o de uma cabeça de formiga, entre 1 e 2 milímetros. Na natureza, parece um pequeno ponto peludo que flutua sobre as formigas. Espere, é o seu drone assassino pessoal? Bem, não exatamente. Os parasitoides são parasitas com uma lógica estranha. Eles não apenas vivem às custas do seu hospedeiro, mas também o matam. Não é por acaso, nem acontece às vezes, mas sim faz parte do plano. O ciclo de vida deles é projetado de tal forma que o hospedeiro inevitavelmente morre no final. E nessa história, os hospedeiros são as formigas vermelhas. Agora, imagine a cena mais desagradável para uma formiga. Uma mosca minúscula voa sobre o caminho e parece escanear a multidão. Ela não ataca qualquer uma, mas procura o indivíduo certo. Está fazendo uma seleção? Sim, e assim que escolhe seu alvo, começa o ataque. A mosca dá um salto brusco, se aproxima rapidamente, injeta um óvulo diretamente no corpo da formiga e desaparece imediatamente. Tudo acontece tão rápido que quase não dá para ver a olho nu. O ataque dura uma fração de segundo e depois disso, a formiga quase perde a vida. Por um momento, ela cambaleia, tenta se recuperar e mesmo assim, foge para junto das suas companheiras. Só que agora ela não é mais apenas uma formiga, mas sim uma portadora do parasita. Como a mosca faz isso fisicamente? A fêmea tem um ovipositor endurecido, um instrumento com o qual ela insere o ovo no interior, uma picada, um ovo. Além disso, uma fêmea pode colocar entre 100 e 300 ovos. Ou seja, infectar centenas de formigas e depois matá-las. Em poucos dias, a larva eclode e começa sua migração, não para qualquer lugar, mas diretamente para a cápsula cefálica da formiga operária. E aqui surge a pergunta: quando a formiga percebe que algo não está certo? Quase nunca. Existem 3 estágios de desenvolvimento. E durante todo esse tempo, ela age normalmente, como se nada acontecesse. E então ocorre a pupação. Nesse momento, os tecidos dentro da cabeça da formiga começam a desaparecer. Simplesmente são consumidos de dentro para fora. O final é sempre o mesmo. A formiga morre, a cabeça geralmente se desprende, as partes bucais se separam e as pupas ficam visíveis diretamente na boca. E é justamente daí que sai depois a mosca adulta. Claro, não é um processo rápido. A larva se desenvolve durante aproximadamente 2 ou 3 semanas. Depois, dependendo da temperatura e da espécie, a fase de pupa dura mais 2 ou 3 semanas. Genial!
Agora vou verificar se há formigas suspeitosamente silenciosas, e aqui vem uma reviravolta importante. A formiga afetada retorna ao formigueiro, mas já não procura mais comida nem trabalha como antes. É como se ela se desconectasse da vida normal da colônia. O comportamento dela não muda de forma brusca, mas sim como se alguém tivesse tirado silenciosamente a sua vontade. Agora, ela é um zumbi que só faz o que convém ao seu mestre interno, porque a larva está crescendo. Na terceira etapa, o parasita fica cada vez maior e já precisa de espaço, comida e lugar. O conteúdo da cabeça é o próximo passo, e o cérebro, claro, é o último, para que a formiga se mova até o final. Mas eclodir dentro do ninho é uma besteira, muito perigoso. Você já pensou como é estar em um formigueiro de formigas vermelhas sem ser esperado? Por isso a formiga zumbi vai embora. Algumas horas antes do fim, ela abandona a colônia sozinha, depois encontra um lugar adequado, para e em seguida, provavelmente são liberadas enzimas que amolecem os tecidos conectivos, a cabeça se desprende e é daí que vem, em geral, o nome moscas decapitadoras. Em seguida, a larva completa seu desenvolvimento nessa cápsula cefálica. Depois de algumas semanas, sai uma mosca adulta que não vive muito tempo, acasala, procura novas formigas hospedeiras e o ciclo recomeça. Portanto, temos moscas que matam formigas vermelhas, e isso parece uma excelente notícia, porque as formigas vermelhas não são apenas insetos desagradáveis, predadores vorazes, que ainda por cima interferem muito ativamente na vida das pessoas. Vamos começar dizendo que as formigas vermelhas são pragas agrícolas. Estragam a soja, as batatas, os brotos de milho e até mesmo as mudas de cítricos. E quanto mais quente é a região, mais confortáveis elas se sentem, mas bem, a colheita ainda pode sobreviver. No entanto, as picadas das formigas vermelhas são perigosas para a saúde, especialmente para crianças pequenas e pessoas alérgicas às suas toxinas. Em alguns casos, tudo pode terminar de forma letal. A seguir, começa algo realmente estranho. As formigas vermelhas entram nos aparelhos, danificam equipamentos elétricos, transformadores, compressores de ar-condicionado. Já houve casos em que elas até inutilizaram as luzes de pouso dos aeroportos, formigas que podem causar um acidente aéreo. Você não acha que a natureza está brava com a gente? E tudo isso é feito por um ser minúsculo, uma máquina de destruição? A formiga vermelha se espalhou pelo mundo todo, coloniza países, destrói ecossistemas e os danos que causa são calculados em bilhões de dólares. Já é oficialmente considerada uma das espécies invasoras mais perigosas do planeta e uma das mais caras de combater. Nos Estados Unidos, ouviu-se falar dela pela primeira vez na década de 1930 e desde então ela se tornou parte da realidade local. E é tão agressiva que as picadas de formigas vermelhas já foram relacionadas à morte de mais de 80 pessoas. Pode não parecer muito, mas além das picadas mortais, as formigas vermelhas causam, todos os anos, mais de 6 bilhões de dólares em prejuízos nos Estados Unidos. A Austrália, por exemplo, destinou nada menos que 400 milhões de dólares americanos apenas para um programa de erradicação de 4 anos. E isso, atenção, é considerado uma pequena parte, porque se as formigas continuassem se espalhando, o preço seria muito mais assustador. E o mais desagradável é que, há alguns anos, as formigas vermelhas finalmente chegaram à Europa. Pesquisadores acreditam que, nas próximas décadas, a área dessa espécie se expandirá ao norte, aumentando a ameaça global. E nesse contexto, a mosca deixa de parecer um pesadelo. Pelo contrário, começa a ser vista como uma possível salvação. Se existe um ser que mata naturalmente as formigas vermelhas, por que não tentar usá-lo, não é mesmo? No início dos anos 2000, várias espécies de moscas decapitadoras, Pseudactyon, foram introduzidas na América do Norte. O objetivo era simples e direto: conter a invasiva formiga vermelha Solenopsis invicta. Não se tratava de exterminá-la imediatamente, mas pelo menos de reduzir seu número e a pressão sobre os ecossistemas. Isso é o controle biológico. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Só me lembro que o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. A má notícia é que a mosca não pode acabar com toda a colônia de formigas. Na Flórida, foi realizado um experimento de campo durante vários anos, e não foi observado um impacto significativo das moscas na população de formigas vermelhas introduzidas. Então, trouxemos um assassino para elas, e elas nem perceberam. As moscas decapitadoras liberadas quase não foram muito eficazes. Isso pode ser visto nos números. A proporção de formigas infectadas em uma colônia raramente supera 3 ou 4% e normalmente é inferior a 1%. Essa mortalidade quase não afeta o crescimento da colônia.
O formigueiro simplesmente continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas isso faz sentido. Não é interessante para Postioides por a mosca matar toda a colônia, porque se as formigas desaparecerem, as moscas não terão quem parasitar. Seu ciclo de vida depende totalmente da formiga. Uma não existe sem a outra. Então, se as moscas realmente exterminassem as formigas vermelhas, seria um comportamento estranho e destrutivo. Evolutivamente, é mais vantajoso atacar apenas uma pequena parte das operárias, o suficiente para que gerações de moscas possam viver durante anos às custas de um único formigueiro. Mas também há boas notícias. O principal valor dessas moscas não é exterminar a colônia, mas sim enfraquecer o formigueiro. As pessoas decidiram apostar justamente nisso, não na destruição direta, mas na pressão constante, ou seja, não matar, mas esgotar. Sim, mais ou menos assim. As larvas parasitam as formigas operárias e acabam matando-as. Isso é muito prejudicial para a colônia, já que as operárias são as mãos, as pernas e a logística do formigueiro. Se várias operárias forem perdidas, tudo o que mantém a colônia funcionando começa a sofrer. A busca por alimento, a construção, a expansão. Mas ainda mais interessante é que as moscas adultas nem precisam infectar ninguém para causar dano, basta voarem sobre as formigas em busca de uma vítima para que elas comecem a entrar em pânico. As operárias podem até ficar imóveis ou se curvar em forma de C, invertido, pois acredita-se que assim fica mais difícil para a mosca colocar um ovo nelas. A presença de uma única mosca pode dificultar ou até impedir a busca por alimento de centenas de operárias. E quando as formigas vermelhas deixam de alimentar normalmente a colônia e de proteger o território, as espécies locais de formigas voltam a entrar em cena. Elas aproveitam o momento e recuperam as áreas que antes haviam perdido. De modo geral, essa ideia foi formulada no final da década de 1970 por Don Finner, estudante de pós-graduação da Universidade do Texas. A principal arma das moscas não é a mortalidade, mas sim o estresse e a paralisação da atividade. No entanto, as formigas vermelhas também não são bobas. Elas desenvolveram todo um conjunto de estratégias defensivas e realmente ficam de olho nas moscas. Mas ainda assim, ocorre uma situação estranha. A mosca é pequena, o dano é pontual, mas o efeito é massivo. Mesmo na Flórida, após todos os experimentos de campo, concluiu-se que a liberação de mais espécies de moscas decapitadoras poderia gerar melhores resultados. Ou seja, continua-se apostando na pressão. Então, por que não esperar que as moscas se adaptem sozinhas, sem organizar um programa real como se faz com as moscas? Da carne aos mosquitos? Produção em massa e liberação constante na natureza para manter os parasitas sob controle. Ou seja, passamos oficialmente para a dispersão industrial de... Sinceramente, eu imaginava o século XXI de outra forma, e isso não é fantasia. Imaginar centenas de milhões de moscas lançadas de aviões parece um pesadelo, mas para os agricultores é uma proteção. É assim que estão tentando deter as moscas carnívoras do Novo Mundo? Elas colocam seus ovos nas feridas dos animais de sangue quente e depois os comem vivos. Desde o início de 2023, essas moscas se espalharam pela América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, regiões onde não eram vistas há quase 20 anos. Em novembro, a mosca chegou ao sul do México, e os Estados Unidos entraram em alerta imediatamente. Mas isso já tinha acontecido antes, e então, nos anos 60 e 70, os Estados Unidos quase exterminaram essas moscas. O método era estranho, mas eficaz. Criavam machos esterilizados e os liberavam em massa de aviões. Os ovos não geravam descendentes, e a população começava a diminuir. Agora há uma empresa no Panamá que faz o mesmo. Lá criam moscas esterilizadas, carregam em aviões e as espalham sobre o istmo mais estreito entre a América do Sul e a América do Norte. O resultado é uma barreira viva de insetos. Há outro exemplo que funciona. Uma empresa cria insetos machos geneticamente modificados e os libera na natureza. A descendência desses acasalamentos não chega à idade adulta. E levando em conta que as fêmeas de muitas espécies só acasalam uma vez na vida, o método acaba sendo inesperadamente eficaz. Isso já foi feito com mosquitos e com a lagarta rosada do algodão. Machos geneticamente modificados foram liberados no Brasil, na Malásia, no Panamá e em vários estados dos Estados Unidos. Não em laboratório, mas diretamente em condições reais, onde o problema já saiu do controle. O caso mais significativo é o de Grand Cayman. Desde 2009, cerca de 3 milhões de machos transgênicos foram liberados lá. O resultado foi bastante tangível. A população do mosquito Aedes aegypti
foi reduzida em aproximadamente 80%. Menos mosquitos significa menos picadas, e o que é mais importante, menos propagação de doenças mortais. Então, a ideia da liberação em massa de insetos como ferramenta de controle é usada há muito tempo e de forma ativa. Tudo isso é muito bom, mas e quanto às moscas? Em alguns lugares, foram liberadas como controle biológico das formigas vermelhas e, além de sobreviverem, também se adaptaram. Nos Estados Unidos e em Porto Rico, 6 espécies de moscas do gênero Pseudacteon se estabeleceram. Além disso, algumas se espalharam por quase todo o país. Estima-se que P. triscuspis agora está presente em pelo menos 65% da área de distribuição das formigas vermelhas introduzidas e P. curvatus provavelmente em quase 100% da área de distribuição nos Estados Unidos. Ou seja, as moscas não ficam em um único viveiro, mas realmente se espalham seguindo sua presa. Há outras espécies que ocuparam enormes extensões, por exemplo, Pseudacteon obtusus. Ela é encontrada em grandes áreas da Flórida e Texas, e provavelmente já chegou aos estados vizinhos. Outras 3 espécies se estabeleceram localmente em determinadas áreas do Alabama, Texas e Flórida. E agora a pergunta é, de onde eles vieram, se não existiam nos Estados Unidos? O programa foi iniciado em 1997 e as moscas foram literalmente trazidas da terra natal. Das formigas vermelhas, 2 biótipos foram introduzidos nos Estados Unidos. Um foi coletado perto de Las Flores, na província de Buenos Aires, Argentina, diretamente das formigas vermelhas S. richteri. O segundo biótipo, P. curvatus, foi encontrado em formigas vermelhas numa área situada a cerca de 35 quilômetros a noroeste de Formosa. Também na Argentina, paralelamente, moscas foram coletadas no Brasil. As primeiras liberações foram realizadas na Flórida em 1997 e 2000. Era um ponto de partida ideal, clima ameno, grande número de formigas, condições perfeitas para testar a ideia. E logo ficou claro que, se tudo fosse feito em um único laboratório, o ritmo seria ridículo. Por isso surgiu o próximo objetivo, a criação em massa. Desde a primavera de 2001, o Departamento de Cultivo de Plantas do FDACS começou a criar em massa uma espécie de mosca, a que era considerada a mais promissora das quase 20 espécies que parasitam as formigas vermelhas. A partir daí, tudo foi simples. As moscas criadas eram enviadas para parcelas de campo e liberadas nos estados do Sul, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e outros. Para compreender a magnitude, no laboratório do ARS em Gainesville, eram criadas inicialmente cerca de 1.500 moscas por dia, e isso só era suficiente para 2 a 3 parcelas por mês. Portanto, em 2001, as instalações maiores do DPI tiveram que dobrar a produção e já se planejava aumentar ainda mais a produção no futuro. Tudo está organizado para que as moscas adultas possam parasitar confortavelmente as formigas vermelhas. Não é um laboratório, e sim um inferno de formigas com controle climático. O principal local de ação são as grandes caixas, que são chamadas exatamente assim, caixas de ataque. Dentro delas, vivem as formigas em bandejas especiais. Mas, como fazer com que as formigas estejam sempre à vista para que as moscas não precisem tirá-las de seus esconderijos? A resposta é engenhosamente desagradável. Cada bandeja tem um par de copos elevatórios que sobem e descem. Alternativamente, as formigas são obrigadas a rastejar constantemente de um lado para o outro, procurando abrigo sob o copo, para depois perdê-lo novamente e continuar correndo. Inclusive, elas escondem as crias sob esses copos, por isso o movimento é constante. Simplesmente, elas não têm onde se esconder. Se a cria for pega, de outra colônia, não é descartada de imediato. As operárias recebem pelo menos meia hora para se aclimatarem, para que a colônia não comece uma briga interna. E então, o processo recomeça. E os copos continuam se movendo, desde a manhã até a noite. À noite tudo para que tanto os insetos quanto as pessoas que cuidam deles possam descansar. As formigas são alimentadas generosamente. A solução açucarada nos tubos de ensaio é uma fonte constante de energia. Além disso, são dados grilos para que tenham proteínas. Mas enquanto as formigas se apressam pelas bandejas, as moscas podem voar livremente sobre elas, atacá-las e colocar ovos. Não é preciso rastreá-las, não é preciso esperar o momento oportuno. As formigas estão sempre ao alcance das mãos. Não há nenhuma possibilidade. É simplesmente uma pista de atletismo com monstros. As moscas chegam a esta caixa vindas da caixa de criação e então começa a triagem. As formigas infectadas são selecionadas pelo peso, porque dentro delas a larva já está se desenvolvendo, e isso altera sua massa. Elas são transferidas para outras bandejas, onde vivem o resto da vida,
enquanto em seus corpos se desenvolve a próxima geração de moscas. Certo? E como você as solta? Para que as moscas comecem a picar as formigas. Não basta abrir a caixa e dizer, pronto, voem. É necessário que a mosca esteja exatamente onde a formiga está ativa. E de preferência, em um momento de pânico, quando as operárias correm pela superfície e não se escondem, para saber se funcionou ou não. Foram perturbados cerca de 10 formigueiros em cada área, e foi observado atentamente durante meia hora se as moscas pousavam sobre as formigas. E funcionou. As populações de moscas que passam o inverno se formaram com sucesso em 6 das 8 áreas de liberação. A partir daí, entra em cena a pura geografia. Em poucos anos, a população de moscas cresceu até atingir níveis comparáveis ou até superiores aos do seu local de origem na América do Sul. No outono de 1999, elas já tinham se dispersado entre 1 e 6 quilômetros dos locais de liberação e ocupavam cerca de 125 quilômetros quadrados. Um ano depois, o panorama era completamente diferente. No outono de 2000, vários pontos se fundiram em uma grande área de cerca de 70 quilômetros de diâmetro, o que representa aproximadamente 3.300 quilômetros quadrados. Um ano depois, as moscas se afastaram entre 10 e 30 quilômetros e ocuparam cerca de 8.100 quilômetros quadrados. Bem, será que elas realmente foram passear? Às vezes, usava-se uma tática mais astuta. As formigas operárias iam ao laboratório, onde as moscas agiam, e depois eram devolvidas aos ninhos. Como portadoras da infecção, às vezes ambos os métodos eram combinados. Mas existe um medo lógico. Essas moscas não vão se tornar invasoras? Nós as trazemos, soltamos, reproduzimos, e de repente nos deparamos com um monte de consequências. O cenário de salvar um e matar outro não é um clássico. As espécies de Pseudactyon, que parasitam as formigas vermelhas, vivem originalmente no mesmo lugar que seus hospedeiros. Seu habitat natural são as zonas tropicais e subtropicais da América do Sul, onde estão ativas durante todo o ano. As moscas que foram importadas para os Estados Unidos vieram justamente do Brasil e da Argentina. Agora é importante entender o que significa invasivo. Geralmente, é assim que se chama uma nova espécie que se torna um problema, tira recursos das espécies locais, destrói o ecossistema e pressiona outras espécies pelo seu grande número. Mas no caso dessas moscas, a ideia é justamente o contrário. Elas não são importadas simplesmente, mas sim para parasitar outra espécie invasora, a formiga vermelha. Ou seja, elas entram em um problema já existente e o resolvem. Mas espera aí, e se elas passarem para as formigas locais e exterminarem todas elas? Não, porque essas moscas são quase fanáticas nos Estados Unidos. As moscas decapitadoras Pseudactyon, liberadas, só atacam as formigas vermelhas do gênero Solenopsis. Pesquisas realizadas antes e depois da liberação confirmam que as moscas não se interessam por outras formigas, outros artrópodes, nem, em geral, por outros animais, incluindo os seres humanos. Elas não são atraídas por comida, frutas, lixo, cadáveres nem fezes, não tocam nas plantações agrícolas, nem prejudicam plantas ornamentais ou nativas. Sua especialização é tão específica que, essencialmente, essas moscas perigosas só conseguem exterminar as formigas. Isso numa perspectiva muito distante, em escala evolutiva, de milhares a milhões de anos. Mas, é possível erradicar completamente a formiga vermelha? Em teoria sim, mas na prática é difícil, caro, não é possível. Em todo lugar, há um caso excepcional que todos citam como prova de que é possível. A Nova Zelândia é o único país que conseguiu erradicar com sucesso a formiga vermelha. Lá só foram registradas 3 incursões. No Aeroporto Internacional de Auckland, em 2001, no Porto de Napier, em 2004, e em Biraniki, no território florestal, em 2006. Como resultado, em 2009, a espécie foi declarada oficialmente erradicada. Muitos especialistas adoram essa história, porque mostra o quanto a observação e o monitoramento precoce são importantes. A Nova Zelândia tinha uma vantagem inicial que a maioria dos países não possui. Lá já existiam normas rigorosas de biossegurança, havia um histórico de programas nacionais contra pragas e a população em geral entendia o que eram espécies invasoras. E há outro aspecto que ninguém pode ignorar. Trata-se de uma ilha. É um território pequeno, realmente controlável, se comparado com os Estados Unidos, onde há enormes extensões de terra. E as formigas já se espalharam, as possibilidades de erradicação total diminuem drasticamente. A situação ainda é incerta. Por exemplo, na Itália, as formigas foram descobertas possivelmente anos depois do seu aparecimento,
e as medidas para sua erradicação só começaram 2 anos após a confirmação oficial. O tempo precioso já havia sido perdido. No começo, bem, é só uma formiga. E depois, onde estão os nossos milhões? Mas a Europa ainda tem uma chance, porque a escala de propagação ainda não é a mesma que nos Estados Unidos. Talvez este seja o momento de levarmos nossas moscas para lá. Deixe seu like. Até logo!